Olá, turma! Mais uma vez nos encontramos aqui. Sou o professor Rui, o qual ministra a disciplina de assistência aos pacientes em tratamento clínico. Dando continuidade ao nosso 6º módulo, iremos agora para a nossa 2ª unidade. Falaremos um pouco sobre sondagem nasoenteral. O que seria a sondagem nasoenteral, professor? É uma sonda realizada da mesma forma que é a passada a sonda nasogástrica, porém, ela vai ser infundida numa quantidade ou diâmetro ainda maior, tá? E ela possui algumas características que diferem da sonda nasentérica, que nada mais é que a espessura da sonda, a característica da sonda, como que ela é, digamos que ela é um pouco mais maleável, né? Automaticamente, ela tem uma flexibilidade maior, tendo aí consigo a porção radiopaca e também o próprio fio guia. Sem o fio guia, a sonda ela é totalmente flexível e não conseguimos ter uma firmeza na sonda para a passagem da mesma. Por que, professor, que ela é mais flexível? Porque, digamos que, como se trata de uma sonda nasoentérica, ela vai chegar até a porção do intestino, tendo a possibilidade de ficar aí por vários dias no paciente, né? O paciente pode encontrar-se com uma sonda desse tipo por cerca de 3 meses ou mais, de acordo com o estado que a sonda pode se encontrar, desde que cuidado de forma corretamente, prezada a higiene e tudo mais. Essa sonda pode ficar aí até 90 dias em um paciente. Tá? Ela possui cerca de 50 a 150 centímetros e diâmetro médio interno de 1,6 milímetros e externo de 4 milímetros com marcas numéricas ao longo de sua extensão, facilitando os posicionamentos maleáveis como fio guia, metálico e flexível, sendo este radiopaca. E o que seria algo radiopaca, professor? Seria quando o paciente seja submetido a um raio-x, essas partes radiopacas vão fazer com que no raio-x apareça uma iluminação, um reflexo, literalmente indicando a ponta da sonda ou até mesmo a presença do fio guia, tá? Sendo assim, é visualmente falando muito nítido durante o raio-x. A sonda nasoenteral, ela é passada da narina até o intestino, diferindo da sonda nasogástrica por ter o calibre mais fino, causando assim menos trauma ao esôfago e podendo alojar-se diretamente no intestino, necessitando de controle por raio-x para verificação do local da sonda, tá? Logicamente, ela possui apenas uma única função, apenas de introdução de alimentos e administração medicamentosa. Ela não tem a função assim como a sonda nasogástrica, estando aberta ou fechada. Ela vai encontrar-se sempre fechada, tá? Porque ela tem uma única exclusividade, que seria a administração de alimento e a administração de medicamento. Logicamente, todas as vezes que eu termino de administrar, seja um medicamento, seja uma alimentação, eu tenho que infundir cerca de 90 a 150 ml de água. Por quê? Porque se eu passar uma alimentação nessa sonda e não passar a água, o que eu posso provocar nessa sonda, professor? O entupimento da mesma, tá? Obstruindo a sonda. Sendo assim, ela vai ficar o quê? Inviável para a realização dessa prática por mais uma vez. Logicamente, isso se dá pela falta do manuseio correto. Por esse motivo, depois de realizar a passagem de alimento e a passagem de uma medicação nessa sonda, eu tenho que passar uma água, né? A quantidade a qual já citei para vocês. Essa sonda, como eu falei para vocês, ela pode ficar por um tempo prolongado, por isto, ela só permanece aberta durante o tempo de infusão da alimentação. A técnica de sondagem, ela vai se assemelhar com as técnicas da sondagem nasogástrica, se diferenciando apenas no comprimento, o qual vai ser a hora da realização da marcação dessa sonda. E vamos lá, então, quais são os materiais utilizados, professor? Como dito, as técnicas se assemelham à sonda nasogástrica. Porém, os materiais como a sonda nasoentérica se diferem da sonda nasogástrica. E mesmo após a realização dos 3 testes, assim como a sonda nasogástrica, eu tenho que levar o paciente a um raio-x para fazer a confirmação fidedigna da localização da sonda nasoentérica. Como funciona isso, professor? Como vocês podem ver, nessa imagem, a qual está aparecendo aí para vocês, temos a presença de uma sonda nasogástrica e uma sonda nasoentérica. A sonda nasogástrica, ela é mais rígida, ela é mais dura, né, em outras palavras falando.
A sonda nasogentérica ela é mais flexível, ela é maior e, consequentemente, ela tem a sua ponta esferas, tá? De metal, a qual vai aparecer no raio-x, trazendo consigo a confirmação do local ao qual ela encontra-se alojada. Mas como seria a diferença da técnica, professor? Conforme o senhor falou em relação à sonda nasogástrica. A técnica nada mais é que introduzir um tamanho maior. Primeiramente, ela tem o fio-guia. Eu jamais devo retirar o fio-guia, porque senão, com a retirada do fio-guia, a sonda vai perder toda a sua firmeza, a sua rigidez, e eu não vou conseguir passar essa sonda. Então, deixa o fio-guia na sonda e então vou fazer todos os procedimentos. Identificar o paciente, explicar para ele, me identificar, pedir a ajuda do mesmo para estar realizando a passagem. E a diferença vai ser no tamanho. Eu vou medir do lóbulo da orelha à ponta do nariz, da ponta do nariz ao processo xifoide, do processo xifoide eu vou até a cicatriz umbilical, ou seja, no meu umbigo, não no meu umbigo, né? Seria o umbigo do paciente qual está sendo submetido à sondagem. Até a cicatriz umbilical, da cicatriz umbilical cerca de 3 a 4 centímetros. Faça a marcação até então, a sonda vai ter aproximadamente esse tamanho aí de passagem e vou introduzir toda esta sonda. Ah, professor, quais são os 4 testes nesse caso? Lembra que eu falei para vocês que se diferem? Temos a sondagem nasogástrica, que são 3 testes. A sondagem nasogentérica vão ser 4 testes. Quais são eles, professor? Do mesmo jeito. O primeiro teste seria a ausculta com a infusão de ar dentro da cavidade gástrica, mas, professor, não é no intestino? Sim, mas até chegar no intestino, a sonda ela vai levar um tempinho, né? Por conta justamente dos movimentos peristálticos aí, do estômago e do intestino, mais especificamente. Logicamente, eu vou, na primeira instância, fazer a ausculta da sonda para ver se ela está dentro da cavidade gástrica, com infusão de 20 ml e o meu estetoscópio simultaneamente. Depois, vou fazer a aspiração para ver se vai voltar líquido dentro dessa seringa, né? E, por fim, aí temos também a passagem... E, assim como a sonda nasogástrica, eu vou pegar também um copinho com água. Se voltar ar e borbulhar o meu copo, quer dizer que essa sonda está passada na cavidade pulmonar. E qual seria o quarto teste, o qual nós já citamos, professor? Levar o paciente após 2 horas para a realização do raio-x. Porque o raio-x é a confirmação fidedigna e mais específica de que essa sonda está colocada no local correto. Agora falaremos um pouquinho sobre gastrostomia. A gastrostomia é a colocação de uma sonda no estômago por meio de técnica endoscópica, criando um trato fistuloso cirúrgico entre parede gástrica e a parede abdominal, permitindo assim a introdução de alimentos diretamente nesta cavidade. Vamos lá, em outras palavras, o paciente vai ser submetido a um processo cirúrgico, né, propriamente dito, o qual ele vai passar através de uma videoscopia, ou seja, vai introduzir um aparelho endoscópico dentro da cavidade oral do paciente até chegar lá na cavidade gástrica e, por fim, o médico vai fazer uma perfuração aqui no abdômen do paciente, na região do estômago, tá? E nessa perfuração, ele vai já introduzir a sonda, no caso chamada de GTT ou gastrostomia. Quando que ela é indicada, professor? Ela é indicada em quadros de estenose e obstrução do trato digestório alto, quando o paciente possui dificuldade de deglutição, como disfagia neurogênica, ou uso prolongado de sondas nasoenterais. Como assim, professor? O paciente não pode ficar até 90 dias com uma sonda nasoentérica? Sim, porém, quanto mais tempo esse paciente fique com uma sonda nasoentérica, maior a predisposição desse paciente a apresentar possíveis infecções, ou seja, consequências de contaminação bacteriana ou outros micro-organismos nessa região. Portanto, temos que ter atenção a qualquer sinal de infecções, a qualquer sinais de reações relacionado à higiene, reações relacionadas, no caso, ao uso da sonda nasoentérica. Quais são os pacientes que mais fazem uso dessas sondas, professor? Às vezes tem pacientes que nunca foi submetido a uma sonda nasoentérica e, de praxe, o médico preferiu realizar uma gastrostomia nesse paciente. Quais são esses pacientes, minha gente? Primeiramente, pacientes portadores de câncer, né? Seja ele aí na sua porção gástrica alta, né? Região digestiva, o trato digestivo alto, como, por
exemplo, na boca, no esôfago, na língua. Tudo isso pode trazer como consequência a não passagem de sonda, sendo necessário a abertura de uma fístula na cavidade estomacal direto, o qual chamamos aí de gastrostomia. Pacientes sequelados de acidente vascular encefálico, podendo ele ser isquêmico ou hemorrágico. Pacientes portadores de Alzheimer. Por quê, professor? Porque esses pacientes, geralmente, eles têm a perca o quê? De memória. E quando o Alzheimer encontra-se no seu estágio mais avançado, os pacientes esquecem até suas principais funções, como, por exemplo, deglutir. Às vezes, o alimento fica lá na boca e ele não consegue deglutir porque, literalmente, esqueceu de engolir, esqueceu por conta da função neurológica a qual está prejudicada. Além destes pacientes com Alzheimer, podemos citar pacientes portadores de demência, né? Ou qualquer disfunção aí na região da boca, do esôfago e outros casos aí específicos que poderíamos ficar aqui citando em número. Mas, enfim, qual seria o principal objetivo da passagem da gastrostomia, professor? Seria evitar o que nós conhecemos como broncoaspiração. O que é a broncoaspiração, professor? É literalmente quando o paciente vomita e, ao mesmo tempo, ele respira o próprio alimento, ou seja, o alimento vai para a cavidade pulmonar. Logicamente, esse paciente teve um que nós conhecemos como broncoaspiração, podendo aí desencadear várias doenças como pneumonia, bronquite, entre outras doenças do sistema respiratório, o qual nós já citamos aí. A alimentação passada por uma sonda de gastrostomia, ela não vai se diferenciar de um alimento passado em um catéter nasogástrico, mas ela se diferencia do alimento passado na sonda nasentérica. Por quê, professor? Porque determinadas regiões, no caso o intestino, ele não pode receber o alimento de certa forma, digamos que uma cadeia longa, porque o intestino ele precisa quebrar aquele alimento em micromoléculas para que as células intestinais consigam absorver esse nutriente. Caso seja um alimento não muito fracionado, não muito digerido, esse alimento pode fazer aí com que o paciente tenha distensões abdominais, entre outras consequências. Então, já na sondagem nasogástrica e também na gastrostomia, eu posso introduzir o alimento em bolos. O que seria isso, professor? O alimento fracionado de forma manual. Devemos seguir as práticas corretas de higiene. E o que seria o preparo manual desses alimentos, professor? Lembra quando vocês faziam papa, né? Alimentava-se de papa, literalmente para crianças, bebês e tudo mais? Então, o alimento preparado vai ser semelhante a isso. Teremos que triturar no liquidificador alimentos normais, de preferência alimentos ricos em proteína, em vitaminas, os quais o paciente tem necessidade para não ter uma perca progressiva de peso, tá? E ser asseguradas suas funções normais. E, logicamente, esse alimento pode ser infundido diretamente na sonda. Já na sonda nasentérica, o alimento ele é produzido de forma exclusiva, tá? São alimentos geralmente vindo enlatados, sabe? Aqueles Nutrien, enfim, temos outras marcas aí de alimentação, a qual tem que ser preparado com água, de preferência água filtrada, tá? E passado diretamente na sonda nasoentérica apenas. Já na nasogástrica ou a GTT, pode ser alimentos comuns, alimentos tradicionais, os quais fazemos uso diariamente. A jejunostomia, ela não se difere do objetivo da gastrostomia, porém a sua localização está na primeira porção intestinal, tá? Os cuidados são o mesmo a fim de evitar proliferação bacteriana, tá? E trata-se de um procedimento cuja técnica se dá intracirúrgico. Assim como eu falei para vocês, fazemos essa técnica no centro cirúrgico, não nós, técnicos de enfermagem ou nós, enfermeiros. Estou falando a equipe clínica. O médico leva o paciente para dentro do centro cirúrgico e faz uma fistulação na cavidade inicial do intestino, fazendo, então, a ligação da parede externa, do meio externo com o meio interno do intestino, colocando uma sonda e essa sonda vai ser onde o paciente vai alimentar-se até então. Professor, e quais seriam os principais cuidados que temos que ter com a gastrostomia e a jejunostomia? Os principais cuidados seria a higiene, né? O local da inserção dessa sonda, porque geralmente essas sondas vão ter um bottom. E esse bottom, devido ao cisalhamento, devido ao posicionamento que o paciente encontra-se, pode ser que lesione, tá? E se a sonda não for acoplada de forma correta, pode ser que volte alimento naquela cavidade ali a qual teve o orifício, digamos assim. E levar a uma acidez e, logicamente, uma ferida naquela região. E o paciente apresentar dores por conta do que nós conhecemos como os maus cuidados relacionados
a sonda gastrostomia e jejunostomia. Mas, professor, o que temos que fazer? Todas as vezes, antes de realizar a administração de alimento por uma dessas sondas, temos que lavar as mãos, utilizar luvas de procedimento, né? E sempre promover uma limpeza do local com água e sabão de forma abundante, deixar depois bem sequinho, secar bastante com gases, sendo de preferência uma gaze limpa, né? Um pano limpo de preferência. E, posteriormente, caso não tenha nenhuma lesão nessa região, passar um álcool 70 para evitar a proliferação de micro-organismos ali naquela região. Caso tenha necessidade, fazer, no caso, o uso de gases, colocando sempre embaixo, promovendo aí um acolchoamento desse bottom para não ter o que nós conhecemos como fricção e não lesionar a pele daquela região. Porque em relação aos maus cuidados, em relação à má higienização daquele local, pode levar à proliferação bacteriana, esse paciente ficar com a pele bem irritadiça em volta aí da sonda, tendo por necessidade a retirada dessa sonda e colocando outra sonda conforme as técnicas que o médico poderá prescrever aí. Terminamos aqui a nossa segunda unidade do 6º módulo. Espero encontrar vocês no próximo vídeo ou na próxima unidade.